Bom, hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Pascoal Muzelli Neto. Dr. Pascoal, obrigado por nos receber aqui na sua sala, na Câmara de Vereadores. Obrigado, prazer é todo nosso. Aqui nós temos a Procuradoria da Câmara de Cascavel. A Procuradoria é composta por um procurador-geral e 2 advogados, né? Então esta é a Procuradoria. 2 advogados de carreira, concursados, e um procurador-geral nomeado por ato do presidente, né? Observando alguns critérios, né? Tem que ser todos advogados. E nesse trabalho nosso, nós exercemos o quê? O controle da administração pública através de pareceres. Todos os atos que são praticados, em particular os atos que geram as despesas, principalmente, que são as licitações, os contratos administrativos, eles recebem um parecer dos advogados aqui chamados de procuradoria, né? Procuradores. E às vezes esses pareceres têm que estar de acordo com a legislação, segundo os critérios estabelecidos na Constituição Federal e nas demais leis, né, de regência, por exemplo, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Se os processos tramitarem de forma progressiva regulares, então nós vamos dar os pareceres favoráveis. São pareceres optativos. De forma que o presidente da Câmara, que é a autoridade gestora maior, né, nós chamamos de ordenador de despesas, ele pode contrariar os nossos pareceres, ele pode discordar das nossas opiniões e tomar as decisões diferentes dos nossos pareceres. Mas os pareceres sempre vêm carregados de orientações e essa é a nossa função primordial. São quantas pessoas que trabalham aqui nesse setor? Nesse setor nós temos o procurador-geral, 2 advogados de carreira. O procurador-geral é um cargo político, digamos assim, indicado pelo presidente. Ele é político-administrativo indicado pelo presidente. Ele exerce a chefia da Procuradoria da Câmara. E daí nós temos, nesse caso, aqui dentro dessa sala, um estagiário, que é uma estagiária, na verdade, e nós temos a gestora de contratos, que cuida da tramitação de todos os contratos hoje existentes na Câmara de Cascavel com as empresas que prestam serviço ou com as compras que são realizadas, se estão sendo cumpridas ou não. Estão sendo fiscalizadas, portanto, por ela, mais um fiscal para cada contrato. E o senhor é de carreira há quanto tempo? Há quanto tempo na Câmara? Aqui nesta casa eu entrei em concurso em 2012, mas eu já havia ocupado outras vezes outros cargos de concurso em outros organismos, né, em outros órgãos, e aqui mesmo na Câmara já fui procurador-geral outras vezes, desde o tempo do Berté, Juarez Berté. Uhum. Aí sim era um cargo indicado. Esse era indicado. Uhum. Nós tivemos recentemente uma situação que envolveu a compra de uma câmera fotográfica. A Procuradoria que dá um parecer, como que funciona isso? Até para esclarecer, porque algumas pessoas ficaram com dúvida. Os processos que envolvem as compras, por exemplo, as despesas da Câmara, passam por 2 análises, uma inicial e uma ao final. No parecer inicial, por exemplo, nesse caso da Câmara, para que houvesse a tramitação, foi dado um parecer que siga. De repente, numa competição de preços, esse preço baixa bastante. Não foi o que aconteceu neste caso. Infelizmente, o valor ainda permaneceu um pouco elevado e pelo princípio da economicidade, que é previsto na Constituição Federal, que é um dever do gestor público, nós demos um parecer e esse parecer foi pela anulação do certame, porque nós entendemos que é um valor muito elevado. Eu vou dar um exemplo para ti. Seria excelente que nós tivéssemos uma frota de carros na Câmara do melhor possível, todos Mercedes-Benz. Mas não fazemos essa compra por um critério de razoabilidade, custo-benefício. Todos os carros populares são ótimos para a Câmara, funcionam muito bem e prestam muito bem o serviço. Se nós fizermos a aquisição de uma câmera fotográfica, ao meu entender, que seja uma câmera de um valor mais modesto e que faça o mesmo serviço, ótimo. Nós não precisamos comprar uma câmera de alto padrão, uma câmera de valor tão elevado, R$85 mil, por exemplo, com os equipamentos, lentes e tudo mais, que compõem o conjunto R$85 mil, seria uma despesa um pouco exacerbada para o momento. Essa é uma decisão que cabe ao presidente, por isso que nós opinamos. Isto posto, opino, né? É o nosso entendimento. Ponto final. Ponto final, e o presidente toma ou não a decisão com base no nosso parecer. Ele pode, inclusive, discordar. É previsto isso em lei. E aí ele assume o risco dessa compra. E essa câmera vale, de fato, R$85 mil. Isso não se questiona. A câmera, o valor dela é bem elevado mesmo.
É como se eu quisesse comprar, por exemplo, um Mercedes para casa. Ótimo, excelente carro. Mas será que é o que a Câmara precisa, necessariamente? É uma luva para as mãos da Câmara? Não, talvez seja um pouco exagerado. Então essa foi a sugestão aqui da Procuradoria, dentro dessa questão que foi colocada, né? Mas aí o presidente acata ou não? Se o presidente disser, não, vamos comprar porque vale a pena, é importante investir, vamos ter qualidade da imagem, aí morre o assunto. Ele justifica isso, discordo do parecer e compra. Não tem nenhum problema, é a prerrogativa dele. Prerrogativa dele, a qual nós estamos acostumados com isso, faz parte do nosso trabalho. Houve, me parece, um incidente com a chefe de gabinete. O que houve? Não, na nossa forma de entender, eu até fui tomado de surpresa. Porque, na verdade, existe uma relação de cargos da Câmara e esses cargos são estabelecidos de forma hierárquica. Meu superior hierárquico é o procurador da Câmara, procurador-geral da Câmara, hoje o doutor Antônio. Existe um diretor administrativo que cuida das compras e existem outras funções, como, por exemplo, de gabinete, que cuida do gabinete especificamente. Do presidente. Do presidente, não necessariamente das compras em si. A chefia de gabinete ou qualquer outro cargo ligado ao gabinete do próprio presidente vai orientá-lo lá nas decisões. Porque o processo, ele é progressivo. Saiu das minhas mãos, ele não volta mais. Dali para frente pode ter outra decisão. E ao ser chamado e questionado na frente de outros funcionários da imprensa ou de compras, não é minha função prestar esses esclarecimentos para aquela determinada pessoa. Em razão disso é que houve uma insurgência, houve ali um freio da minha parte em dar sequência àquela conversa, sob pena de que a gente incorresse em alguns eventuais impropriedades jurídicas que desencadeariam talvez coação, talvez em usurpação de função pública e talvez até um assédio moral. Então, para evitar qualquer coisa, parei a conversa ali. Para evitar a prática de qualquer irregularidade, talvez até por desconhecimento. Mas a nossa função é simplesmente assim. A gente trabalha mais em silêncio por meio dos pareceres. O senhor entende que essa atitude foi por desconhecimento, né? Porque ela não tem a prerrogativa de contrapor uma sugestão da Procuradoria? Não, ninguém tem, na verdade. É por escrito. A gente dá por escrito e alguém lá na frente discorda por escrito. Não se questiona se o promotor está fazendo certo ou não o trabalho dele, se o juiz deu certo ou errado a sentença dele, se recorre. Se tomam decisões escritas. No nosso caso, apresentado o relatório tanto por mim como pelo outro advogado que trabalha aqui, que é de concurso, a decisão pode ser discordada, mas por escrito. O senhor tem informação de como que está esse processo? O presidente entendeu que tem que comprar e vai ser comprado? Não sabemos. O equipamento? Não. Está ainda sem uma minha função profissional se encerra quando eu apresento o relatório. Mas isso eu só vou saber agora pelo Diário Oficial o resultado disso. Se vai ser comprado ou não o produto. E o que seria legítimo assim, dele discordar da nossa parte. Agora, o peso maior político recai sobre o ordenador de despesas, sobre o gestor. Muito bem, até para esclarecer as pessoas que nos acompanham. E em geral, doutor, como tem sido o trabalho por aqui? O senhor está em Cascavel já há um bom tempo, muita gente conhece, professor universitário. Está gostando de ficar em Cascavel? O senhor veio de São Paulo? Adoro Cascavel. Eu vim de São Paulo no ano 2000, fiquei até 2015 aqui. Daí eu saí da Câmara e recebi um convite para trabalhar na Assembleia Legislativa, onde fiquei até o ano passado. E no ano passado eu retornei para a minha função na Câmara, porque falta bem pouco para a minha aposentadoria, e eu pretendo fincar raízes e seguir a minha existência aqui nessa terra abençoada por Deus, né? E qual que é a especialidade, o currículo? Vamos falar um pouquinho para, de repente, aquela pessoa que tem essa curiosidade também. Eu sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Licitações, Contratos Administrativos há muito tempo. Lecionei na Escola de Administração Fazendária do Governo Federal. Fui diretor do PROCON aqui do Cascavel, fui diretor do PROCON também lá em São Paulo. Já ocupei inúmeros cargos da administração pública. Já fui procurador concursado também de municípios lá em São Paulo. Então, eu estou acostumado com essa lida. E, às vezes, há mesmo uma tênue diferença entre o que é político do que é administrativo. Essa função que eu exerço aqui ela é uma função administrativa. E a gente não pode ter receio de ofender, às vezes, o político, que causam, de vez em quando, esses desentendimentos. Mas que são desentendimentos que devem estar circunspectos sempre ao profissional.
nunca ao pessoal. Eu não tenho nada contra ninguém de forma pessoal, mas às vezes as pessoas levam pelo pessoal. Não é assim. A forma enérgica de ser, ela tem que existir, para que se não avance muito o sinal e as pessoas queiram mandar umas sobre as outras. Não funciona dessa forma. Então, eu acredito que isso daí foi talvez um mal-entendido, de começo de serviço público, de gestão ali das pessoas que estão envolvidas nesse processo, mas que mais para frente a gente vai acabar se ajustando. Penso desta forma, sempre pela harmonia do ambiente de trabalho, mesmo porque ninguém quer prejudicar o presidente. Entendo eu que ao agir desta forma, protegia o presidente da casa, inclusive a mesa diretora da casa, talvez de eventual discussão de nível público, até perante a imprensa, de algo que venha se tornar talvez imoral. Não que esteja isso no parecer, mas eu protegi desta forma, trabalhando no princípio da economicidade, a economia do dinheiro público, do erário público, em prol da população. Para a gente fechar, doutor, nesses últimos dias eu tenho conversado com vários juristas de todo o estado do Paraná sobre o julgamento, o senhor falou um pouquinho também da parte política, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, a condenação, insegurança jurídica no país, as atitudes do Supremo, principalmente o comportamento do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor vê essa situação toda no país? Isso, o que lhe parece? Estamos no momento realmente de uma grande insegurança jurídica ou o que está sendo feito, esse é o caminho correto? Não, nós estamos num momento assim, flagrante assim, de uma ruptura do antigo sistema jurídico do país para um novo sistema jurídico. Antigamente nós trabalhávamos num sistema de legalidade onde as leis tinham muita clareza na sua aplicabilidade. E hoje a Suprema Corte ela deixa um pouco esse caminho da fixação da interpretação, que nós chamamos exegética da lei, para ir para as interpretações um pouco mais amplas, até de natureza um pouco política. Mas o Alexandre de Moraes não tem agido sozinho. Você vê que as decisões dele têm sido acompanhadas por ministros do Supremo, de maneira que não é só ele que pensa assim. E a Suprema Corte é a maior instância do país, da qual não cabe mais recurso das suas decisões, até para preservar a soberania nacional. Não se atravessa para as cortes internacionais. Se esse é um entendimento do Supremo Tribunal Federal e do relator Alexandre de Moraes com relação a tudo o que está acontecendo, e os demais pares do Supremo vêm corroborando essas decisões, então nós vamos dizer que é uma decisão de uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal, tentando pôr termo a uma forma de agir que, na visão deles, não está fazendo bem para o país. Se houve ou não um golpe, se houve ou não uma tentativa de solução do Estado Democrático de Direito, quem tem legitimidade para dizer isso é o Supremo, e ele tem entendido dessa forma. Nós aqui estamos, a cada tempo, aprendendo. Por exemplo, quando nós tivemos o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, ele foi condenado a pena de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pela decisão pelo Senado Federal no impeachment, cujo presidente era o ministro, na época, ministro do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches. Quando foi o julgamento da presidente Dilma, se optou pela perda do cargo, como exatamente perda da função pública, como foi o Collor, mas a suspensão dos direitos políticos não entendeu assim. Não se entendeu pela suspensão dos direitos políticos. Foi uma decisão diferente que o Senado Federal tomou quando foi conduzido pelo, então, ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro da Justiça. Esqueci o nome dele agora. Foi uma decisão foram casos iguais, com decisões diferentes. Assim é a Justiça. Lewandowski, exatamente, o ministro Lewandowski. Foram decisões diferentes, né? Mas em casos muito parecidos de impeachment. A mesma coisa vem acontecendo no Supremo, talvez em situações anteriores, talvez de ruptura do sistema. O Supremo entendeu de uma forma, hoje, com outra composição, o Supremo está entendendo pela ocorrência de crimes e condenações criminais. Se a pena é elevada, pesada demais ou não, eu acho que ainda cabem revisões dessas penas. O Supremo ainda poderá incitar revisões dessas penas. Mas, no entendimento do senhor? No meu entendimento, as penas são pesadas. São muito pesadas. A aplicação da dosimetria dessas penas no Supremo Tribunal Federal
seguiu um padrão assim de que talvez o próprio Supremo tenha sido vítima desses atentados, né, contra a democracia, como ele mesmo diz, e por isso a imposição das penas de maneira pedagógica, para servir como exemplo à nação de não se quebrar Brasília, de não se quebrar o patrimônio nacional a título, entre aspas, de um protesto. Mas não parece algo pessoal também, doutor, o Supremo, quando age dessa forma? É a instituição está se praticando uma legítima defesa. A própria instituição está... A defesa não é pessoal, é da instituição. Da instituição. Senão qualquer um vai a Brasília e quebrar o Supremo Tribunal Federal no protesto. Quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Supremo e quebrar o Palácio do Planalto. Então nós não podemos permitir esse tipo de coisa. E anistia, esse projeto, o senhor é favorável? É legítimo o processo de anistia, desde que todos já tenham sido condenados com o trânsito de julgado. Aí o poder do Congresso Nacional é praticar, por exemplo, uma lei de anistia, ele pode, e caberá de novo ao Supremo Tribunal Federal, que é a última palavra, avaliar se é constitucional ou não, se é legítimo ou não, o poder de anistia do outro poder. Vai gerar um embate entre os dois poderes, sim, um conflito entre dois poderes. Se o próximo presidente for o Tarcísio de Freitas, por exemplo, quer dizer, não ter a vitória do Lula, e ele, de alguma forma, buscar essa anistia, o Supremo pode barrar. Sim, o Supremo pode barrar. Ele é a última palavra do país em direito. É o Supremo, é a palavra máxima em direito no nosso país. Poderia gerar aí uma crise? Sim, vai gerar uma crise, ainda, mesmo porque nós estivemos muito polarizados, né? Nós temos a esquerda e a direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Acho que agora talvez um governo central seria melhor, um caminho mais do meio, né? Alguém mais centrão, talvez seja melhor para a nossa nação. É minha modesta forma de entender. Os ânimos estão muito acirrados e isso não faz bem para a nação. E pode ser o Ratinho também, governador do Paraná. Pode, o caminho está aberto para novas tendências políticas, mesmo porque o sistema cíclico, democrático, prevê alternância de poder. E estamos na hora de pensar entre a manutenção ou a alternância de poder. Isso é fundamental para a saúde política de um país. E também acho que o sistema de governo que nós temos hoje, que está mais próximo até de um parlamentarismo, porque o Congresso tem poderes muito grandes hoje, né? Também tem que ser revisto. O sistema de forma de governo não está muito de acordo com o que está acontecendo. A Constituição foi feita sob bases parlamentaristas e o país é presidencialista. Então temos também esse conflito entre o Executivo e o Legislativo. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Doutor Pascoal, prazer, muito obrigado por nos receber aqui no seu espaço, né? E nesse bate-papo aberto e franco. Muito obrigado. Eu que vos agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui.